Eclesiastes 11:7. Se você abrir bem no meio da Bíblia, tem o livro de Salmos provavelmente aí, logo depois, próximo aí a gente tem os outros livros de sabedoria, incluindo o livro de Eclesiastes. Eclesiastes 11:7. Nós vamos ler uma porção aqui que se trata mais ou menos do clímax do livro. O ponto alto do livro é uma palavra no qual ele vem concluindo várias ideias que o Eclesiastes foi distribuindo ao longo da reflexão. E provavelmente está na sua Bíblia assim, conselhos para os jovens, né? Alguma coisa mais ou menos por aí. Mas o texto não se trata propriamente de um conselho para os jovens, mas para um conselho para todos aqueles que desejam caminhar com Deus em vida. Então o texto diz assim: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. E o versículo 1 do capítulo 12, que diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Ao longo dos últimos 2 anos, nós fomos alcançados diariamente pela noção incômoda da mortalidade. Não sei se você percebe, mas a cada vez que nós contamos e recontamos as pessoas e entes queridos que nós perdemos para a Covid-19, nós estamos tendo um contato diário com a noção da mortalidade humana. Uma coisa que é sem precedentes na nossa cultura recente. Nós, seres humanos, nós sempre tentamos empurrar a morte para longe de nós, né? Por exemplo, os faraós construíram grandes pirâmides que eram, na verdade, sarcófagos planejados estritamente para afastar o poder eterno da morte sobre os seus corpos. Eles esperavam uma espécie de ressurreição e eles preparavam assim, na câmara mortuária do faraó que havia sido enterrado ali, muitas benesses para que assim que ele acordasse desse sono, assim julgavam eles, ele pudesse desfrutar dos utensílios, tesouros, joias e demais bens que foram deixados ali. Então, a noção de fugir da nossa própria mortalidade sempre encantou as mentes e sempre fascinou culturas ao longo da história. Nós talvez sejamos a cultura que foi mais longe nesse processo, porque nós conseguimos não só alongar a vida muito mais do que os nossos antepassados conheceram. Hoje as pessoas chegam com muito vigor e muita saúde aos 70, aos 80, aos 90 anos de idade talvez, mas também porque nós conseguimos afastar até os sinais de envelhecimento. Na verdade, nós conseguimos. Eu tenho uma ruga de expressão maravilhosa aqui na minha testa assim, mas que minha cunhada que é dermato já me prometeu que vai aplicar um botox aqui para que eu fique um pouco melhor. Ela me disse que eu vou ganhar 2 anos com esse procedimento. 2 anos, Cristiane, olha que beleza, né? Depois eu tiro a papa, depois eu faço uma lipo de não sei o que das quantas. Nós estamos o tempo todo numa luta com o tempo, numa luta com a morte. Mas pode ser que essa luta nos coloque num caminho que não é sábio, porque nós, seres humanos, já somos encantados pela ideia de que nós temos o amanhã, e que quanto mais nós trabalhamos essa ideia dentro de nós, menos sabedoria nós alcançamos. Então, de certa forma, o nosso contato com a mortalidade nos últimos 2 anos pode ser que nos traga algum bem, pode ser que nos traga mais sabedoria, e é sobre isso que Eclesiastes fala. O livro de Eclesiastes não é um livro que eu aconselho para os jovens leitores da Bíblia, não é um livro que eu aconselho para os neófitos, e se você está começando a ler a Bíblia agora, não comece por Eclesiastes. Ande um pouco na palavra, caminhe um pouco com as Escrituras, mas depois vai ouvir o que o sábio tem a dizer. Você vai notar que o livro de Eclesiastes, ele tem um tom pessimista e um pouco ácido, que fez com que, na história dos concílios, principalmente do concílio de Jâmina, que fechou o cânon do Antigo Testamento, um concílio judaico,
E também, em relação à igreja, houve grande hesitação. E a pergunta era, será que um livro tão aparentemente pessimista realmente foi inspirado por Deus e deve pertencer ao cânon? A grande questão é que o livro ele é ligado à figura histórica de Salomão, seria ele o autor do livro. Ele teria escrito esse livro já nos anos finais do seu reinado, quando, assentado em grande glória, status, fama, poder e dinheiro, Salomão agora descreve para os jovens que haveriam de ler o livro toda a sua trajetória na busca da felicidade e pelo sentido da vida. É como se você pudesse conversar com um cara que foi até o final do arco-íris e já está voltando, e ele pode te dizer o que tem lá para que você não precise fazer todo esse caminho. É como se esse cara tivesse corrido todas as estradas em direção à felicidade e ele pudesse fazer um resumo para você, aqueles resumões de internet bem abençoados dos tempos de Enem, né? Em que você não precisa ler o livro todo, você pega o resumo e aquilo já te dá uma grande orientação. Então, Eclesiastes, ele está fazendo isso, ele está dizendo para nós o que ele aprendeu no seu longo, tortuoso e doloroso caminho em busca do sentido da vida e da felicidade. Mas o que ele tem para dizer para nós não é muito animador. Por quê? Porque o tempo todo o Eclesiastes recorre à noção da mortalidade humana. No primeiro capítulo ele fala assim: o vento vai para lá e volta para cá, as águas vão e descem para o mar, e tudo isso se repete sem fim, e a vida é um tédio, tudo é vaidade, tudo é sem sentido, e o pior de tudo é que você trabalha, mas não sabe para quem deixará o fruto do seu trabalho, porque você há de morrer e não há de levar o fruto do seu trabalho consigo. Então, no primeiro capítulo, ele recorre à noção da mortalidade humana. No capítulo 2, ele diz que o sábio morre assim como o tolo, e que acumular muita sabedoria também é bobagem, porque o sábio morre e o tolo morre também. Quando ele começa o capítulo 3, ele fala assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. A primeira coisa que ele diz é assim: há tempo para viver e há tempo para morrer. É a primeira coisa de todos os refrões que ele coloca ali. O primeiro que ele fala: há tempo para viver e há tempo para morrer. No capítulo 5, ele fala novamente que nós vamos morrer e deixar todas as nossas realizações humanas para trás. No capítulo 9, ele fala que no destino para onde os mortos vão, não existe alegria, nem choro, nem tristeza, nem mágoa, nem ódio, não existe nada, nem realização humana. E ele fala assim: então desfrute dos dias que você tem. A morte aparece o tempo todo no livro de Eclesiastes, o que faz desse livro um tanto quanto mórbido às vezes, porque ele parece dizer assim: cara, a morte está aí espreitando a gente com aquela grande foice na mão e logo chega. Então não adianta a gente ficar se apoiando muito no trabalho, nas nossas realizações, na riqueza, porque nada disso vai conosco. E então o livro parece ser sobre morte, mas não é. O livro é sobre vida. Imagine que nós temos aqui uma canva, um quadro, e nós temos aqui uma grande e bela pintura. Mas a moldura que anuncia essa pintura no livro de Eclesiastes é o tema da mortalidade humana. Ele fala sobre a morte, aqui e acolá. Mas o objetivo dele não é só falar sobre a morte e anunciar a morte humana, porque isso é certo. A gente, quando nasce, a gente não sabe se a gente vai casar, né, rapaz? Se a gente vai ser flamenguista, vascaíno, não sabe. Mas uma coisa é certa: para a criança que tem 1 dia de idade, a morte para ela chegará, assim como é certo para nós. Então a mortalidade humana é dada como certa, mas ele quer que por meio dessa moldura você aprecie o quadro. Uma boa moldura realça a pintura, uma boa moldura realça o quadro, e o quadro é: lembre-se de que a vida é frágil, é passageira, é breve, para que você se dedique a aprender a viver bem. Aprender a viver bem. Esse é o tema do livro de Eclesiastes. A ideia dele é de que as pessoas vivem mal, porque se esquecem de que os dias são poucos, elas vivem mal. E ele começa a dizer algumas coisas que na visão dele é viver mal. Ele fala assim, por exemplo: vi um homem debaixo do sol, ele trabalha dia e noite, não tem filhos, não tem esposa, ele não tem amigos, ele não tem ninguém para comer uma pizza com ele no final de semana, mas ele trabalha de sol a sol, acumula dinheiro e ele não sabe sequer porque ele vive assim. Ele diz: isso é loucura. Ele está dizendo expressamente que esse homem não sabe viver, não vive bem.
Pode ser que para os nossos padrões culturais ele seja muito bem sucedido, seja um ricaço, more numa cobertura, mas ele sequer tem uma família para dividir a alegria das conquistas e realizações que ele alcançou na vida. E isso é uma grande doideira, é vaidade, é inútil, é correr atrás do vento. Então o Eclesiastes ele vai dizendo da busca pelos prazeres no capítulo 2, da busca pelas realizações na metade do capítulo 2, e ele chega no final. Ele chega no final para nos dizer então como viver bem. Ele trabalha as coisas que ele considera não sábias ao longo do livro. Esse cara aqui não está vivendo bem, esse cara não vive bem, esse cara não é sábio, esse cara correu atrás dos prazeres, aquele correu atrás dos bens, aquele do trabalho, da realização. Eles gastaram a vida assim e não viveram bem. E no final do livro ele começa a dizer como nós podemos viver bem, e é para esse ponto que nós estamos olhando agora. Ele diz assim nos versículos 7 a 8 do capítulo 11: a luz é agradável, é bom ver o sol, por mais que o homem viva, deve desfrutar toda a sua vida. E depois ele diz assim no versículo 9: alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da juventude, siga por onde seu coração mandar. Lembra-se que Deus trará julgamento a todas essas coisas, mas siga por onde seu coração mandar. E basicamente o conselho de Eclesiastes aqui é o seguinte: aproveite a vida ao máximo. Viva a vida intensamente enquanto você tem saúde. Troque aqui juventude por saúde, por vigor. E até as pessoas que tiveram mais verões e invernos acumulados aqui têm pleno vigor para cumprir aquilo que ele está dizendo aqui, que é: aproveite enquanto você tem seus filhos, seu marido, aproveite enquanto você tem saúde, aproveite enquanto você tem coisas gostosas de comer na geladeira. Coma o seu pudim. Coma o seu pudim. Corra depois, né? Vá para a academia, mas coma o seu pudim. Não deixe de comer o seu pudim. Nós sabemos que a expressão latina carpe diem, que é uma frase um pouco mais longa, de uma ode de Horácio, o grande poeta latino. Ele esculpiu uma frase que diz assim: aproveite o dia, porque o amanhã é incerto. Essa é a frase toda. Nós ficamos só com o começo, carpe diem, aproveite o dia, para dizer o seguinte: aproveite os instantes de felicidade, ordinários, banais e cotidianos que você e eu temos. Aproveite o agora. E essa é uma ideia válida no contexto de Eclesiastes: viva o agora intensamente, com alegria, com gratidão a Deus. Mas eu quero dar aqui alguns conselhos mais práticos de como colocar essas primeiras ideias em prática, de como aproveitar o dia, como fazer o carpe diem, como Eclesiastes nos diz. Eu separei 5 coisas, nenhuma delas é engenharia de foguete. Vamos à primeira: não coloque sua felicidade no futuro, aproveite o dia. Cara, a gente sabe que quando a gente é novo, a gente fica assim: não, quando eu passar na faculdade, aí vai ser bom, né? Não tem isso? A gente fica naquela angústia antes do vestibular e do Enem, a gente fica imaginando aquele dia hipotético em que nosso nome sai naquela maravilhosa lista, que parece melhor do que a lista dos eleitos, né? Que é a lista daqueles que vão entrar na faculdade, e então a gente fala assim: então serei feliz. Mas quando a gente pisa na faculdade, o nosso horizonte da felicidade se desloca um pouco mais para frente, e eu começo a pensar no dia do canudo. Eu falo assim: não, quando eu me formar e finalmente tiver o canudo na mão, não tiver mais que fazer cálculo 1, cálculo 2, e enfrentar os professores da Unifei e tal, aí finalmente serei feliz. Mas a gente pega o canudo, mas a gente está solteiro, né? Aí o horizonte da felicidade vai um pouquinho mais para frente. Não, quando eu encontrar a pessoa certa. E aí você encontra a pessoa certa, começa a namorar, mas então você começa a pensar no casamento. Então você casa, e a sua família começa a te perguntar dos filhos. Então quando eu tiver filhos, aí nossa família vai ser completa, e então eu vou ser feliz. E os filhos vêm, então você começa a se preocupar com os filhos, e o horizonte fica agora quando você conseguir acabar de pagar a faculdade do filho, por exemplo, será um grande alívio, mas os filhos se casam também e têm netos. O que eu quero dizer é o seguinte: nós seres humanos jogamos um jogo perverso conosco mesmos, porque nós deixamos para ser felizes amanhã. Não deixe para ser feliz amanhã. Não deixe. Em primeiro lugar, porque você tem condições, pela graça de Deus, de experimentar contentamento e alegria agora, exatamente onde você está. Esteja você solteiro, estudando, quebrado, com pouco dinheiro no bolso, tendo que comer um lanche aqui no podrão da esquina, não esquenta com isso.
Que bom que você tem saúde para comer um lanche daquele e não cair numa UTI, não é verdade? Aproveite enquanto você é novo. Se eu como um troço daquele hoje, rapaz, eu tenho que fazer 3 endoscopias na sequência. Então aproveite, porque cada momento da sua vida tem sua dose de alegria, suas próprias dificuldades e suas promessas para o futuro, mas não deixe para ser feliz amanhã, não coloque a felicidade no futuro. E então, o ponto 2 é como o seu pudim. Como o seu pudim é um ditado que eu digo o seguinte: um pudim, cara, é uma coisa super singela, velho. Eu não sei como faz, eu nunca quis descobrir a receita para não quebrar a mágica que existe no meu coração do pudim, entendeu? Eu acho que ele tem um troço maravilhoso, porque uma colher daquilo cura muita angústia, rapaz. Entendeu? Aquilo ali, umas 2 colheres de pudim saram um coração machucado e ferido. Não é verdade? Mas é um troço simples, todo mundo que sabe fazer, eu não sei, diz que é um trem simples. Veja bem, a felicidade, nós complicamos demais esse troço. A gente tem que ter isso e ter feito aquilo, e chegar lá, não sei o quê. Mano, a gente cria um organograma, um gráfico de fluxo de vetor, que é maior do que essa parede aqui, quando na verdade, pode ser que você sente com a sua esposa um dia, e assista um filminho abraçadinho, numa tarde chuvosa como essa, e isso seja um momento de intensa felicidade, o que me leva ao próximo ponto, que é: seja feliz e saiba disso. Se tem uma frase que é de machucar o coração, é o seguinte: eu era feliz e não sabia. O que quer dizer o seguinte: o que era eu era feliz e não sabia? Suponhamos que você estava lá com os seus filhos em casa, adolescentes, delícia, né? Adolescente é um bicho que é uma crise que anda e fala, e então a gente fica louco para que o filho saia daquela crise, passe na faculdade e vá morar também fora de casa logo. Mas aí os filhos saem, e os pais começam a sofrer da síndrome do ninho vazio, e a mãe pega uma foto do filho e chorosa diz assim: eu era feliz, não sabia. Mas então saiba, você é feliz agora. Saiba, você é feliz agora. Acredite nisso. É a mensagem do Eclesiastes para você. Você é feliz exatamente agora. Não, mas olha, e quando o apartamento ficar pronto? E quando não sei o quê? E quando eu trocar de carro? Não, fica tranquilo, você é feliz agora. Seja feliz agora. Não espere perder alguma coisa importante para você, para se dar conta de que você estava sendo feliz. Isso é a maior crueldade, cara. A gente tem que perder alguma coisa para a gente reparar que a gente tinha aquilo. Você entende? A gente tem que perder a saúde para lembrar que a gente tinha saúde. A gente tem que perder o cônjuge para lembrar que a gente tinha alguém para abraçar nas noites frias. O filho tem que ir para o outro lado do mundo para que a gente sinta a saudade de ter aquela criança fazendo bagunça em casa. Não espere perder algo para ser feliz, seja feliz agora. Seja feliz agora, você já é feliz, acredite nisso. Por fim, diga às pessoas que você tem, enquanto você as tem, o quanto você as ama. Olha, cara, se tem uma coisa, eu pastoreio pessoas nos momentos mais complexos da sua vida, mas a coisa mais difícil de pastorear é remorso. O que é remorso? É quando você tem uma culpa por alguma coisa que não pode ser reparada mais, está tão longe no espaço e no tempo, que aquilo não pode ser desfeito. Remorso é quando uma mãe diz assim: eu queria ter abraçado mais o meu filho antes de tê-lo perdido. É quando um cônjuge diz assim: eu queria ter dito para minha esposa o quanto ela era importante para mim antes que ela tivesse morrido. Nós não teremos as pessoas para sempre. Essa é uma das verdades mais cruas, duras e dolorosas da existência humana. Nós não teremos as pessoas que nós amamos para sempre. Então diga: eu te amo, cara, não custa nada. Não custa nada. Você não vai perder um braço, acredita em mim. Eu já tentei e funcionou. Estou aqui, ó. Você não vai perder um dedo, a sua língua não vai cair da boca. Se você disser para a pessoa o quanto ela é importante para você, faça isso hoje, faça antes que o dia acabe. Você não tem o amanhã é incerto. Então, como é importante quando eu ligo para minha mãe e digo: mãe, eu te amo. Você foi uma grande mãe. Você fez mais por mim do que sua mãe jamais fez por você. Obrigado, mãe. Eu não quero que minha mãe vá para os braços de Jesus antes de ouvir da minha boca o quanto eu a amo. Porque pode ser que o amanhã que nós temos como certo não seja tão certo assim. E por fim, quinto ponto dessa sessão: aproveite a vitalidade física. Rapaz, a gente está falando disso hoje. Eu vou te falar uma coisa: se você tem menos de 30, aproveita isso.
Se você tem menos de 40, aproveita isso. E se você tem menos de 120, aproveita isso. Nós sempre temos vitalidade, mas a vitalidade nossa, ela vem sempre depois dos 30 e pouco, ela vem num declínio. Mas aproveite a sua vitalidade física, cara, para fazer coisas, né? Eu fico assim, será que eu vou conseguir jogar bola com meu filho? Não sei, rapaz, não sei, eu não sei o que vai, eu acho que eu vou conseguir, mas não sei para onde que eu vou depois que eu jogar bola com meus filhos. Eu acho que eu vou para os braços de Jesus, para uma enfermaria, eu vou para algum canto diferente, porque, né? Mas assim, aproveite a vitalidade física que Deus te dá agora, porque algumas pessoas, elas deixam para viver depois, e aí, cara, às vezes uma doença intercepta a vida dessa pessoa, e ela não viajou, ela não foi, ela não voltou, ela não aprendeu a andar de moto, que é o sonho que ela tinha, ela não aprendeu a andar de esqui, de patins, sei lá o que, escalar, a pedra do picu, o pico das agulhas negras. Faça o que Deus te dá com a vitalidade física que você tem hoje. No versículo 10 nós lemos assim: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Esse conselho tem um contexto específico, já que no versículo 8 ele havia dito: lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos, tudo que está para vir não faz sentido. Na mesma seção, nos versículos 8 e 10, o Eclesiastes cita que a vida tem sofrimento, e que nós não conseguimos evitar e negar esse sofrimento. O conselho não é: finja-se de surdo e entre numa negação mecânica e psicopática do sofrimento que você está vivendo. Não é esse o conselho, porque ele diz assim: haverão muitos dias de trevas, e serão dias de luto e de choro e de dificuldade para você e para mim. Mas, no versículo 10 ele diz assim: afaste do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu vigor. Os dois verbos, afaste e acabe, termine, são imperativos no hebraico, o que quer dizer que são ações que ele está ordenando que você faça. O que quer dizer que, se ele está me ordenando que eu faça, é lógico que nós sabemos que todo comando que a Bíblia nos dá, nós somos capazes de executá-lo. Deus não me ordenaria que eu fizesse algo que eu não consigo fazer. Todo mundo concorda com essa lógica? Deus, ele não me ordenaria obedecer a sua palavra se essa palavra é impossível que eu a coloque em prática. Então, o que ele está dizendo é algo que nós podemos fazer. Se a gente for traduzir esse versículo, é o seguinte: não sofra por antecipação, não sofra por antecipação, não faça tempestade em copo d'água, não viva assim. E nós conhecemos pessoas que elas vivem assim, elas sofrem por antecipação, elas fazem tempestade em um copo d'água. Fazendo isso, elas alimentam a própria ansiedade, elas se colocam num sofrimento muito maior do que aquele que elas de fato estão enfrentando. Então, o sofrimento pelo qual eu estou passando, ele às vezes é um sofrimento auto-infligido. Tem sofrimentos que a vida coloca sobre nós, ok, o que Eliseu está falando que haverão dias maus, mas tem sofrimentos que nós infligimos a nós mesmos. O pior tipo de prisão emocional é aquela prisão emocional no qual o carcereiro é você mesmo. Essa é a pior tipo de prisão emocional. O que essa metáfora significa? Que grande parte do nosso sofrimento é autoimposto, que nós muitas vezes entramos numa de punir a nós mesmos, de sabotar a nós mesmos, de colocar sobre nós mesmos culpa e peso, preocupações desnecessárias, e assim nós vivemos mal. O Eclesiastes está dizendo assim: não seja mal com você mesmo. Afaste do seu coração a ansiedade, afaste do seu corpo o sofrimento. Não seja ruim com você mesmo. Então, como é que a gente pode aplicar esse conselho? Em primeiro lugar, não adicione um problema ilusório a um problema real. E aqui eu vou dar uma ilustração. Quando eu pastoreio cristãos que estão lutando com a depressão, a maioria deles tem um problema real, físico, químico, a depressão. Mas esse problema que é real, eles adicionam um segundo problema, que é o estigma que os cristãos têm em relação à depressão, como falta de fé, como falta de relacionamento com Deus, falta de conhecimento da palavra, e aí eles entram numa crise com a própria fé, numa crise consigo mesmos, numa crise com a sua caminhada com Deus, porque Deus permitiu aquilo tudo, e é o primeiro problema que é real, eles adicionam um segundo problema que é ilusório, que é irreal, que está só aqui na cabeça deles. Então eles já têm um problema que é grave, uma luta com a depressão, mas eles criam um segundo, maior ainda, que é uma crise de fé, e eles afundam ainda mais na depressão. Então eu digo assim: simplifique.
Simplifique. Nesse caso específico da depressão, que é um tópico talvez polêmico na cabeça de alguns, mas nem na minha cabeça um tópico eminentemente médico, né? Nós temos que ir até o profissional habilitado para isso, fazer as etapas curativas necessárias para isso e lidar com isso com naturalidade. Se isso te intriga e se isso te incomoda, se isso te alfineta, isso que eu falo, não fique ofendido comigo, por favor. Você pode até me procurar, a gente senta, toma um café longo bastante para que a gente possa debater isso daí. Mas ao longo da história da igreja, a depressão ela não foi um fenômeno incomum nem entre os crentes, nem entre os líderes dos crentes. A depressão ela surge por diversos motivos, desordens orgânicas, psicopatologias, transtornos e efeitos sobrepostos de doenças na alma e no corpo. Mas nós podemos lidar com a depressão não debaixo de uma tonelada de culpa, mas debaixo da graça de Deus. Nós podemos entender que Deus nos ama e que quer nos ver sarados e curados, e que eu não preciso ficar, meu Deus, então eu não sou crente de verdade. Tão pouco então era Elias, tão pouco foi Spurgeon, tão pouco foi muitos homens e mulheres que lutaram com a depressão ao longo da sua caminhada cristã. A questão não é essa. Se você tem um problema real, não coloque um segundo problema ilusório sobre ele e aumente o peso do que você tem vivido. Em segundo lugar, se não está quebrado, não conserte. O que eu quero dizer com isso? Cuidado para não passar a vida, gastar a vida resolvendo problemas que não aconteceram ainda. Porque uma coisa é alguma coisa, um risco que pode acontecer, mas transformar um risco numa preocupação que consome a nossa mente com ansiedade é uma grande bobagem. Quantas noites nós dormimos nos preocupando com coisas que nunca aconteceram no final das contas? E você está aí, Vivinho da Silva, para contar a história. Então, se não está quebrado, não conserte. Não fique criando soluções para problemas que ainda não aconteceram. Basta a cada dia o seu mal. Quer dizer que o mal de hoje tem uma graça de Deus para esse mal de hoje. O mal de amanhã, a graça de Deus vem amanhã. É como maná que cai do céu no ritmo pleno e perfeito da graça de Deus. E em terceiro lugar, cuide de você como você cuidaria de outra pessoa sob os seus cuidados. Suponhamos que você recebesse um cara na sua igreja, ou no seu pequeno grupo, ou um amigo procurasse você e dissesse assim: poxa vida, cara, eu estou muito mal, velho. Estou passando por um momento de aperto aqui. Estou muito angustiado, estou triste, estou para baixo, estou desanimado. Como é que você trataria essa pessoa? Desanimado, com medo do futuro, medo da Covid. Provavelmente você seria compassivo, generoso, você ouviria esse cara com atenção, seria compreensivo com ele, tentaria mostrar para ele coisas boas, tentaria fazer com que ele pudesse ler a palavra de Deus, mas muitas vezes, quando nós não estamos bem, nós agimos numa dinâmica totalmente diferente conosco mesmos. Não sei se você já reparou. Se eu estou bem, eu me culpo, eu passo a falar: nossa, eu também, eu não me firmo, eu não isso. A gente assume uma postura totalmente de autocrítica, como se eu não estivesse sendo compassivo comigo mesmo. Note que quando Jesus diz assim: ama o seu próximo como você ama a si mesmo, Jesus está pressupondo que nós amamos a nós mesmos. Ele está pressupondo que eu sou compassivo e generoso comigo também. Sou paciente comigo. Sou benevolente comigo. Tem pessoas que são bons para os outros, mas consigo mesmas elas são péssimas. Elas são ruins. Elas não cuidam de si mesmas direito. Se ela tiver que se desdobrar em servir o outro, ela se desdobra. Mas se ela tiver que aceitar um ato de cuidado, ela não aceita. Se ela tiver que comprar alguma coisa para o outro, ela compra. Se ela tiver que comprar alguma coisa para si mesma e cuidar de si mesma, ela não faz. Mas a primeira pessoa que você tem que cuidar é de você. Porque se você não cuidar de você, logo você não estará em condição de cuidar de quem quer que seja, da sua esposa, do seu filho, de ninguém. Por isso Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina. As duas coisas mais importantes que ele coloca: cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, cuida da sanidade sua, cuida da sua sanidade teológica, para que você, cuidado por si mesmo e praticando o autocuidado, possa cuidar de outros. E o último conselho que ele tem para nós, para que a gente possa viver bem, é: coloque Deus em primeiro lugar. Como é que o texto termina aqui no 12:1? Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os maus dias, e ele começa a descrever o processo do envelhecimento.
Em nenhum outro texto da Bíblia a velhice é pintada de forma tão negativa como nesse texto aqui de Eclesiastes. Para o autor dos Salmos, por exemplo, envelhecer é uma bênção de Deus. Para Deuteronômio, é um cumprimento da promessa de Deus, chegar aos 80 anos de idade. Mas aqui ele dá uma conotação negativa no processo do envelhecimento. Por quê? Porque, na verdade, ele está pintando a pessoa que envelheceu e lá no futuro ela descobriu que ela não caminhou com Deus ao longo da sua vida. Tema o Senhor, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que você se veja no final da vida e descubra que você não caminhou com Deus todos aqueles anos. É basicamente esse o sentido do que Eclesiastes está dizendo aqui. E ele completa no epílogo dos versículos 13 e 14, dizendo assim: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará julgamento a tudo que foi feito, inclusive aquilo que está escondido, seja bom, seja mal. Ou seja, assim, cara, ande com Deus, caminhe com Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Lembre-se de tudo que você faz, você terá de prestar contas a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Ou, colocando de outra maneira, caminhe com Deus e você viverá uma boa vida. Eu não sei se você conhece esses versos que dizem assim: eu devia ter amado mais, devia ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são, devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, devia ter morrido de amor, devia ter aceitado a vida como ela é. Essa frase é uma música, uma poesia dos Titãs, e essa música ela transmite uma grande beleza, uma ideia assim de que é possível viver com mais sabedoria, que é o tema de Eclesiastes. Mas o título dessa música qual é? Epitáfio. Epitáfio é aquilo que uma pessoa coloca na lápide quando ela já está morta e debaixo da terra. Então a grande ironia dessa música é que teoricamente é de uma pessoa que tarde demais fez uma reflexão sobre uma vida que poderia ter sido bem vivida, mas não foi bem vivida. Devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, devia ter me preocupado menos. Nós não queremos chegar no final da vida, olhar em retrospectiva e nos arrependermos de como nós vivemos, mas para isso nós temos que aprender a viver bem, e isso na Bíblia é sabedoria. O sábio não é aquele que é informado de informações frias sobre a realidade, ele não tem um amontoado de dados na cabeça, ele sabe como se portar diante da vida. O sábio na Bíblia é alguém que sabe viver, ele não é informado, ele é formado pela sabedoria da palavra de Deus, ele sabe viver bem. Então o erro anunciado pelo Eclesiastes é chegar na vida e que o nosso epitáfio seja: devia ter colocado Deus em primeiro lugar. Imagine o que será para nós chegar no final da vida e dizer assim: eu devia ter caminhado com Deus, devia ter vivido na presença de Deus, devia ter colocado Deus no centro da minha vida, mas não fiz isso. Não fiz isso. Esse é o pior epitáfio que alguém pode ter. A vida é uma intensa busca, nós buscamos encher o nosso vazio existencial com sucesso, com dinheiro, com amor, com status, prazer, realizações, fama. Nós imaginamos que essas realidades vão nos trazer contentamento, alegria, vão nos trazer realização interior. Mas a verdade é que quanto mais nós temos, mais nós sentimos o vazio que se anuncia na nossa alma. A resposta do Eclesiastes é o seguinte: coloque Deus em primeiro lugar e busque Deus acima de todas as coisas, e então você aprenderá a viver bem. Deuteronômio diz assim: busque ao Senhor, o teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Quer dizer, use todas as suas faculdades humanas para glorificar a Deus, para buscá-lo, para viver com Ele, para que Deus seja glorificado na sua vida, porque ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Então basicamente o Eclesiastes está nos dizendo assim: coloque Deus em primeiro lugar. Mas lembre-se, colocar Deus em primeiro lugar não pode ser mais um jargão evangélico, não pode ser mais um clichê que a gente usa na igreja, não pode ser mais um item da nossa agenda gospel, cheio de conceitos e cheio de complicações. Não tem que ser algo que a gente coloque no tecido da vida. Então como colocar Deus em primeiro lugar se nós não passarmos tempo com Ele?
Como que nós podemos dizer que nossa esposa é importante, se o que eu dou para ela é um resto de tempo? Note que aquilo que é prioritário para nós ocupa nossa atenção, nosso tempo e nosso bolso, não é? As coisas que são realmente importantes para nós, nós investimos nossa atenção, nosso foco, nosso tempo e nosso dinheiro. Aquilo que é importante para nós acaba vertendo os nossos recursos. Então, para que Deus seja realmente importante, nós temos que aprender a passar tempo com Ele. Nós temos que aprender a passar tempo com a palavra de Deus. E aí eu te pergunto aquelas perguntas clássicas: como está você no seu devocional diário? Como é que está o seu tempo diário com Deus? Você tem falado com Ele? Você tem aberto o seu coração para Ele? Que livro da Bíblia você está lendo agora e que está contagiando, empolgando e aquecendo o seu coração? O meu é 2 Coríntios. Eu estou há um mês com 2 Coríntios, e eu estou vibrando com o apóstolo Paulo, quer dizer, chorando com ele, sofrendo com ele naquela epístola dolorosa. Mas nós estamos talvez longe demais da palavra, longe de Deus, longe do tempo com Deus, longe de Deus. Você tem envolvido a Deus no seu casamento, nas suas escolhas, na maneira como você lida com o seu dinheiro, com seus filhos e trabalho? E por fim, passar tempo com Deus é passar tempo com o povo de Deus. E aí tem uma coisa que os crentes de hoje, né, os desigrejados não querem ouvir de jeito nenhum, rapaz. Não quero ouvir de jeito nenhum, porque eu posso cultuar a Deus aqui na minha casa, tem um monte de sermão no YouTube, tem um monte de louvor no YouTube, pastor. Eu oro, eu sou uma pessoa boa. A grande questão é que Jesus, não eu, nem Ricardo, nem Lucas, não foi ideia nossa. Jesus, todas as vezes que Ele une os seus discípulos numa comunidade, em torno de si mesmo. Ele envia os discípulos de 2 em 2, Ele assenta os discípulos na mesa. Comunidade não é uma ideia minha, é uma ideia do próprio Deus que nos criou para viver em comunidade na presença dEle. Então é impossível praticar o cristianismo bíblico sem vida em comunidade. Ponto final. E qualquer um que queira discutir isso terá que rasgar dezenas e dezenas de páginas da sua própria Bíblia e mutilá-la sob juízo da sua própria consciência. Não há como caminhar com Deus se nós não estamos dispostos a caminhar com o povo de Deus, e isso é simples assim. Mas é difícil caminhar com o povo de Deus, com certeza. Com certeza. Ainda bem que na igreja só tem espaço para gente pecadora e imperfeita, né? Porque a gente pode vir, olha que bom. A gente pode vir, eu posso vir para cá. Porque é isso que eu sou, pecador e imperfeito. Aproveite o dia, não sofra por antecipação, coloque Deus em primeiro lugar. Eclesiastes denuncia de certa forma o fato de que nós temos colocado a nossa busca de vida, de sentido, de alegria nos lugares errados. Nós somos seres de busca, esse é o tema de Eclesiastes. Nós estamos buscando. Essa busca é genuína, mas a maneira como nós temos exercitado a nossa busca que tem nos levado às respostas erradas da vida. Mas note que certa vez Jesus foi para uma festa, a Páscoa, e no meio da Páscoa, no meio de todas as polêmicas religiosas que ele estava envolvido, ele colocou-se de pé e disse o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha esse convite de Jesus, que maravilhoso. Quem tem sede, e todos nós temos, porque a sede é uma metáfora para essa busca, esse anseio, esse algo que nós estamos buscando no sucesso, no status, no dinheiro, no prazer, na carreira, na família, nos amores românticos, isso que nos move. Nós somos seres de vazio, nós somos seres de desejo, nós somos seres de anseio. Se você tem sede, então venha a mim e beba de mim. Eu sou a água da vida, eu sou a água viva. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está dizendo é que quando nós encontramos a Jesus e o seu amor declarado na sua morte na cruz do Calvário por nós, em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, derramando sobre nós da vida dele próprio, por meio do poder que há no Evangelho, quando nós somos encontrados pelo Evangelho, alguma coisa é descedentada dentro de nós. Nós dizemos: caramba, é isso que eu estava procurando.
Esse amor, essa aceitação, esse valor pessoal, essa realização, esse sentido, essa identidade, esse acolhimento, esse relacionamento. Cara, a vida inteira era isso que eu estava procurando a coisa certa nos lugares errados, mas esse é o lugar certo para a busca certa. E então Jesus diz assim: se você crer em mim, ao invés de viver com sede, buscando e buscando e buscando, do seu interior fluirão rios de água viva. O que quer dizer que quando nós somos encontrados pelo Evangelho, nós somos transformados de seres vazios, carentes, que buscam, em pessoas que compartilham. Que coisa maravilhosa o fato de que o Evangelho é a âncora da nossa sabedoria de vida. Eu queria que a gente pudesse encerrar essa reflexão, e toda vez que eu prego em Eclesiastes, cara, eu finalizo pensando assim comigo, esse livro tem uma mensagem muito importante para nós, para a nossa geração, que é a seguinte: aproveite o dia, viva a vida ao máximo. Você pode ser feliz agora, não espere mais um dia, não espere mais uma hora, sobretudo porque o Eclesiastes, ele diz isso, olhando para o Deus da esperança que ele tem, mas nós temos Jesus Cristo, esse Evangelho já foi colocado sobre nós, você e eu, nós já sabemos que nós temos tudo o que nós precisamos, e que tudo que Deus nos dará, e Ele nos dará muitas coisas ainda, elas vêm como um bônus, elas vêm como uma bênção, elas vêm como alguma coisa que Deus acrescenta, bênção, graça sobre graça, diz João. Mas você já pode ser feliz agora, e é sobre isso que eu quero te convidar a orar comigo. Vamos orar juntos? Jesus querido, com certeza voltando para casa agora, tem alguma comida gostosa que o Senhor deixou para nós lá na geladeira. Tem uma cobertinha deliciosa que a gente possa abraçar as pessoas que nós amamos e ter um momento ali de aconchego no nosso lar. Temos um teto sobre a cabeça. Temos pessoas especiais, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. Temos saúde. Jesus, exatamente agora, enquanto nós estamos aqui, desfrutando de todas essas benesses, quantas pessoas, Senhor Jesus, para que o nosso coração também se volte em oração, estão, Senhor Jesus, vivendo em áreas de condição de extrema miséria e pobreza. Quantas pessoas não têm o que comer na geladeira? Quantas pessoas não têm uma peça de roupa aquecida para vestir numa noite fria como essa, chuvosa? Quantas pessoas exatamente agora estão chorando ainda o luto de um pai de família que se foi, de uma mãe que já não está lá para abraçar os seus filhos, de um filho que não vai voltar para casa hoje à noite. Senhor Jesus, nos permita, com a sabedoria do Teu Espírito, nos sentirmos abençoados, nos sentirmos abraçados agora. Nos permita viver a vida ao máximo na Tua presença, colocando o Senhor em primeiro lugar em tudo que fazemos. Jesus, nós desejamos viver intensamente para que o Seu nome seja conhecido, glorificado, exaltado, louvado. Nós desejamos viver para a Sua glória e para nenhum outro Senhor, nenhuma outra autoridade. Nós não reconhecemos nenhum outro motivo de louvor nos nossos lábios, senão, Senhor, seja louvado o Seu nome, Jesus. Nos ensina a viver agora na plenitude do Teu Espírito, com toda alegria, com todo contentamento. A alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor nos ensinou na Tua palavra. Então nos move, Senhor, nos permita chegar em casa e refletir que nessa vida brevíssima, nesse dom tão frágil que o Senhor nos deu, nós podemos nos alegrar em tudo que o Senhor já fez, já nos deu. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós oramos pedindo para que, Senhor Jesus, haja de fato um mover de contentamento no nosso coração, que ainda hoje o Senhor possa acalmar o nosso coração com aquelas insatisfações que nos perseguem, com aquelas coisas
do tipo, isso precisa acontecer para que eu seja feliz, para que finalmente, Senhor, nós possamos descansar, aportar a nossa alma completamente no Seu amor, e descansados no Seu amor, nós possamos experimentar plenitude de vida. O Senhor nos prometeu que o Senhor veio para que nós pudéssemos viver uma vida viva, abundante e plena, e é essa vida que nós queremos experimentar, porque experimentando essa vida, Senhor, nós estaremos capacitados e empoderados para ir além e compartilhar as boas novas com aqueles que estão à nossa volta. Nós oramos assim, Senhor, confiados no nome de Jesus. Amém e amém.